nos horários de estudo, né? Quem viu a postagem que eu fiz, acho que foi terça ou quarta, lá no Classroom, eu coloquei uma lista onde a gente vai discutir alguns problemas gerais, né? Problemas diversos. Então a lista tem 10 problemas, e aí eu vou ver se dá tempo a gente resolver os 10 na aula de hoje, tá? Eu creio que vai dar tempo, alguns são bem simples, tá? A gente trabalhar alguns conceitos, né? Então, o primeiro problema que tem lá na lista é o seguinte: se x e y são dois números inteiros estritamente positivos e consecutivos, né? Isso é importante. Qual dos números abaixo é necessariamente um número ímpar? Tá? 2x mais 3y, 2xy mais 2, 3x mais 2y, x mais y mais 1 ou xy mais 1. Então, esse é o tipo de problema que você pode colocar valores, desde que eles obedeçam isso aqui, ó. Números inteiros, estritamente positivos, né? Você não vai trabalhar números negativos, nem o zero, e consecutivos. Então, por exemplo, eu digo que o x é 4 e que o y é 5. E aí eu tenho que verificar cada item desses aqui, né? Então, nessa hipótese aqui, será que o 2x mais 3y é sempre um número ímpar? Então, se você testa 2 vezes 4 mais 3 vezes 5. Aí nota o seguinte: 2 vezes 4, 8. 3 vezes 5, 15, né? 8 mais 15 dá quanto? 23, né? Dá um número ímpar. 2xy mais 2 não vai, né? Porque vai ser múltiplo de 2 isso aqui. Mas, de toda forma, você pode fazer o teste aqui, né? 2 vezes o x, que é 4, vezes o y, que é 5, né? Mais 2. Você vai ver que vai dar um número par, né? 2 vezes 4 é 8. 8 vezes 5 é 40. Então, aqui vai ficar 40 mais 2, que dá 42. Então, nunca é ímpar, na verdade, isso aqui. 3x mais 2y, né? Então, eu vou pegar o contrário aqui. 3x mais 2y. Com esses valores aqui. Então, vai ficar 3 vezes 4 mais 2 vezes 5. Então, você nota o quê? Que vai dar 12 mais 10. Dá 22, que é par. A gente quer que seja sempre o quê? Ímpar. Então, o item B não dá certo, o item C não dá certo. O item D, x mais y mais 1. Se eu pegar x mais y mais 1, com esses valores aqui, vai ficar 4 mais 5 mais 1. 4 mais 5, 9, mais 1, 10. Dá par. A gente quer que seja ímpar, então não dá certo também. E aí só resta eliminar aqui o item E, né? xy mais 1. O que acontece aqui? Eu vou tomar 4 vezes 5 mais 1. 4 vezes 5, 20. Mais 1 dá o quê? Dá 21. Então, nota o seguinte, eu não consigo eliminar o item E, né? Porque no item E, com esses valores que eu coloquei aqui, o xy mais 1 dá ímpar. E o item A também deu certo, né? Eu vejo que eu coloquei, ó, 2x mais 3y. Então, eu coloquei 2 vezes 4 mais 3 vezes 5. Então, ficou 8 mais 15 dá 23, que deu ímpar também. Nesse caso aqui deu ímpar, nesse último também. Então, o que eu posso fazer? Eu posso recorrer ao mesmo argumento, só que usando outros números, que não o 4 e o 5. Será que se eu usar o 6 e o 7, né? Se eu usar o 6 e o 7, o primeiro caso vai dar ímpar. Se um deles der par, né, eu elimino, né? E eu uso o outro. Então, vamos para o primeiro caso aqui. 2x, o primeiro item, no caso, o item A, mais 3y. Se eu utilizar esses valores aqui, o que vai acontecer? Vai ficar 2 vezes 6, mais 3 vezes 7, né? Então, vai ficar 12, mais 3 vezes 7, 21. 12 com 21 dá o quê? Dá 33, né? Deu ímpar de novo. Será que o último aqui vai ser ímpar também? Então, eu vou pegar xy mais 1. Então, vai ser 6 vezes 7, mais 1, né? 6 vezes 7, 42. Mais 1 dá o quê? 43. Deu ímpar de novo. Então, se eu ficar fazendo isso, né? Por enquanto, eu creio que eu não vou conseguir decidir. Então, a gente está seguindo o que o enunciado está dizendo. X e Y são dois números inteiros, estritamente positivos e consecutivos, né? 4, 5, 6 e 7. Qual dos números abaixo é necessariamente um número ímpar? Sempre vai ser um número ímpar. Então, qual é a ideia? Deve ter algum momento aqui que um deles vai furar, não vai ser, tá certo? Se eu colocar 7 e 8, se eu colocar aqui 7 e aqui 8, aqui vai dar 2 vezes 7, 14, 3 vezes 8, 24, ó. Então, nesse caso,
o item A já vai furar, né? Quando for 7 e 8, ó. E perceba o seguinte. Então, eu boto 2x mais 3y. Então, vai ficar 2 vezes, ó, 7 mais 3 vezes 8. 2 vezes 7 vai dar o quê? 14, né? 3 vezes 8 vai dar 24. Isso aqui, se você somar, vai dar par, né? Par mais par é par, né? Que dá 38, ó. E a gente quer o quê? Que seja sempre ímpar. Então, a gente também conseguiu eliminar aqui o item A. Claro que a gente teve que buscar outros valores aqui, né? Então, o item correto aqui, no caso, vai ser o item E. Esse número aqui, sempre que o x e o y forem positivos e consecutivos, esse número x, y mais 1 sempre resulta em um número ímpar. Bom, como é que a gente pode mostrar isso sem ter que recorrer a esse negócio aqui de tentativas, né? Como é que você pode fazer isso? Ó? É o seguinte. Então, eu vou dizer que o meu x é um certo n e o y é um certo n mais 1. Onde esse n, né? Esse n é natural maior ou igual a 1, tá certo? Eu vou colocar assim, n pertencente aos inteiros, tá bom? Então, isso aqui é a maneira de generalizar uma forma de escrever quando você tem dois números inteiros consecutivos quaisquer. 4 e 5, ó. 4, 4 mais 1, que é o 5. 6 e 7, 6, 6 mais 1, que é o 7. 7 e 8, 7, 7 mais 1, que é o 8. Então, essa aqui é uma forma de escrever dois números inteiros consecutivos. Pode escrever n, n mais 1. Se você quisesse três números inteiros consecutivos, como é que você escrevia? N, n mais 1, n mais 1 mais 1, ou seja, n mais 2, tá? Aqui é se eu quisesse escrever três inteiros consecutivos. No problema, eu só preciso de dois, né? E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar cada forma dessa aqui e trabalhar em termos do n. A gente vai substituir o x e o y e ver o que dá em função do n. Então, vamos por item A, 2x mais 3y. Então, se eu pegar aqui o item A, eu vou escrever 2x mais 3y. Então, isso aqui vai ser 2 vezes o n, que é o x, mais 3 vezes o y. Então, entre parênteses, n mais 1. Então, isso aqui vai ficar o quê? 2n. Aí você sabe que aqui eu tenho que distribuir o 3 multiplicando, né? Vai ficar mais 3n, mais 3 vezes 1, que é 3. Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar 5n mais 3. 5n mais 3. Esse número sempre é ímpar? Não, depende do n aqui, tá certo? Se eu jogar o n igual a 1, se o n for 1, ó, 5 vezes 1, 5 mais 3 dá 8. Então, para n igual a 1, você já vê que esse número aqui não é ímpar. Ele não vai ser sempre ímpar, tá? Se o n for 2, ele vai ser ímpar? Vai. 5 vezes 2, 10. Mais 3 é 13. Só que o problema pede um número entre aquelas opções lá que seja sempre ímpar. Então, esse aqui, ó, nem sempre é ímpar. Como é que a gente pode escrever isso? Para n igual a 1, vírgula, 2x mais 3y vai ser igual a quê? 5 vezes 1 mais 3, que é igual a 5 mais 3, que é igual a 8. Que, por sua vez, é o quê? Que é par, né? Para n igual a 1, isso aqui é o quê? É par. Então, essa é a maneira de você fazer sem muita tentativa, tá? Coloca tudo em função desse n aqui. O item B, como é que você pode fazer? No item B, ele tem 2xy mais 2. De cara, isso aqui não precisa nem trabalhar muito. Não precisava nem trabalhar o n, porque tem 2 aqui, tem 2 aqui. Vai dar um número par mais um número par, né? Mas você pode fazer assim mesmo. 2xy mais 2. Aí o que você faz? Você coloca aqui 2 vezes o x, que é n, vezes o y, que é n mais 1. Mais 2. Então, você pode distribuir o 2n aqui. 2n vezes n é 2n ao quadrado, mais 2n vezes 1, que é 2n, mais 2. Perceba que o 2 aparece em todas as parcelas, ó. Então, não há dúvida que isso aqui vai ser um número par. 2 que multiplica o quê? Colocando o 2 em evidência. N ao quadrado, né? Mais n, mais 2 dividido por 2, que dá 1. Então, isso aqui é sempre par, né? É sempre par. Na realidade, isso aqui nunca vai ser ímpar. Para qualquer valor de n que você colocar aqui, essa coisa aqui vai ser multiplicada por 2. Então, vai acabar resultando em um número par, tá certo?
O item C, vamos ver o que é que acontece no item C. No item C, ele tem 3x mais 2y. Então, cuidado, né? Parecido com esse aqui, só que é um pouco diferente. 3x mais 2y. Então, vai ficar 3 vezes o n, que é o x, né? Mais 2 vezes, o que é o y? N mais 1. N mais 1. Então, aqui vai ficar 3n mais 2 vezes n, que é 2n, mais 2 vezes 1, que é 2. Então, quando você reduz aqui, 3n mais 2n dá o quê? 5n mais 2. Esse número sempre é ímpar? Não, né? Por exemplo, quando n é 1, né? Ele é ímpar, né? Se esse n aqui for 1, dá 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. Mas se esse n for par, como tem um 2 aqui na frente, sempre que esse n aqui for par, você consegue colocar, digamos assim, você consegue colocar 2 em evidência, né? Uma forma parecida com isso aqui. Então, se esse n for par, isso aqui vai dar par. Por exemplo, 4. 5 vezes 4, 20. Mais 2 é 22. Então, a gente pode escrever mais uma vez. Para, por exemplo, né? Para n igual a 2, o 3x mais 2y vai ser igual a 5 vezes 2 mais 2, que é igual a 10 mais 2, que é igual a 2, né? Então, para n igual a 2, isso aqui, ou 2 não, 12, né? É par, tá certo? Isso aqui vai ser par. Então, ele pode ser par, pode ser ímpar. Só que o enunciado, mais uma vez, ele pede que seja sempre ímpar, né? No item D, vamos eliminar aqui o item D. Então, no item D, é x mais y mais 1. O que vai acontecer nesse caso aqui? Então, quando você tem x mais y mais 1, você vai ter o seguinte, o x é n, né? O y é n mais 1. E aqui tem mais 1 aqui na frente. N mais n, isso aqui dá 2n. 1 mais 1 dá 2. Nota que eu posso colocar o 2 em evidência aqui, né? 2 que multiplica um certo número, né? Então, isso aqui, na realidade, sempre é par. Esse item D sempre vai gerar um número par, tá certo? Porque entre dois inteiros consecutivos, os dois não podem ser ambos pares, nem pode ser ambos ímpares. Um vai ser par e outro vai ser ímpar. Como você vai ter um par e um ímpar, quando somar com esse 1 aqui que é ímpar, o ímpar que tiver aqui, independente de ser o x ou y, com esse 1 aqui vai dar par. Mas o outro que for par, vai dar par a soma, né? Então, por exemplo, ó, digamos que o y é ímpar. Ímpar mais 1 vai dar par. Só que o x é par. Então, par mais par vai dar um número par. Se o x for o ímpar e o y for par, mesmo assim, ó. Se o x é ímpar, x mais 1 vai ser par. Mais y, que é par, vai dar um número par. Que é par. Já falei desse símbolo aqui, eu já comentei. Qualquer que seja n pertencente a z, n maior ou igual a 1, né? Tá certo? E o item E, que é o que dá certo. Vamos ver aqui o item E. O item E, que é o que dá certo, ele fala em xy mais 1. Então é o seguinte. É fácil você ver que xy mais 1 vai dar sempre um número ímpar. Por quê? Porque mesmo que os dois aqui sejam pares, o produto de dois números pares dá um número par. Um número par mais 1 dá um número ímpar, né? Não precisa nem se fazer isso aqui. Mas, tendo n aqui à disposição, você joga aqui o x igual a n e o y igual a n mais 1. Mais 1 aqui, ó. Então, você multiplica, vai ficar n ao quadrado mais n vezes 1, que é n, mais 1. Para a gente aprender um pouco mais, então eu vou fazer mais um passo aqui, que é o seguinte. Como é que a gente vai decidir, né? Pelo que a gente está vendo hoje, quando o número é par, ele é da forma 2k, tá certo? Quando o número é par. Deixa eu dar um exemplo aqui. Alguns exemplos, quer dizer. Por exemplo, o 4 é 2k porque é 2 vezes 2. Isso aqui é o k, ó. Isso aqui fica no lugar do k. Eu estou falando do inteiro k aqui. O 6. Ora, o 6 é 2 vezes 3. Então, eu posso tomar aqui o k sendo igual a 3. Todo número par é da forma 2k. É um múltiplo de 2. 8. 2 vezes 4. Mesmo que fosse um par negativo, por exemplo, menos 6. Aí você escreve 2 vezes, bota o parênteses, bota menos 3. Então, o k inteiro aqui é menos 3. Só que o nosso k aqui vai ser natural, vai ser positivo, né? Então, todo número par é da forma 2k.
E aí você pode dividir isso aqui em dois casos. Primeiro caso, quando o n é par. Segundo caso, quando o n é ímpar. Se o n for par, que é o primeiro caso, então o n é da forma 2k. Então, como é que vai ficar essa expressão aqui? Ó? Vai ficar n2 mais n mais 1. Isso aqui vai ficar 2k ao quadrado, mais o n, que é 2k, mais 1. Aí você nota o seguinte, aqui vai ficar 4k ao quadrado, né, na potência, mais 2k, mais 1. E aí, eu só consigo colocar 2 em evidência daqui para cá, ó. Por isso que vai ficar mais 1, vai ficar ímpar, tá? Então, aqui vai ficar 2 que multiplica 2k ao quadrado, mais k, né? 2k dividido por 2 vai dar mais k. Mais 1 aqui fora, tá certo? Que é ímpar, né? Que é ímpar, tá certo? Então, da mesma maneira que eu trabalhei os números pares, que são da forma 2k, como é que vai ser um número ímpar? Vamos lá. Por exemplo, o 3. O 3 é 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes, aqui é o k, ó, 2k mais 1. O 5. O 5 é 2 vezes 2 mais 1. Ó. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. O 7. 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. E assim vai, tá? Então, os números se dividem, os números naturais, né? Eu vou apagar esse negativo aqui, porque eu estou falando só de naturais para não confundir, tá? Então, os números naturais você divide em dois grupos, né? Esse aqui são da forma 2k, que são os números pares, tá? E esses aqui que são os ímpares, são da forma 2k mais 1. São os ímpares. Quando você fala em termos de divisão, o que significa? Que toda vez que eu divido um número par por 2, eu obtenho um quociente inteiro e o resto é zero, porque esse 2k também pode ser escrito como sendo 2k mais zero, né? Não vai influenciar em nada aqui. E se o número for ímpar, eu obtenho o resto 1, né? Por exemplo, só para fazer mais um caso, por exemplo, o 9. Quando você divide 9 por 2, qual é o quociente? 4, ó. 2 vezes 4, 8, e aqui sobra o quê, ó? Sobra 1, tá certo? Então, a ideia é essa, todo número par é da forma 2k e todo número ímpar é da forma 2k mais 1. Só para fechar aqui essa questão, vamos fazer aqui o segundo caso. Segundo caso. No segundo caso, o n é ímpar, então o n é da forma 2k mais 1. Aí você vai jogar aqui na forma n2 mais n mais 1. Como é que vai ficar? Então, n2 mais n mais 1 vai ficar 2k mais 1. Isso aqui é o n ao quadrado, né? N ao quadrado. Mais o n aqui na frente, ó. 2k mais 1, mais 1. Aí você pode até dizer assim, bom, mas aqui vai ficar 2k mais 2, vai ficar par, não? Não, porque a gente ainda tem que desenvolver isso aqui utilizando produto notável. Esse resultado vai dar um número ímpar, ó. Quer ver? Vamos lá. Produto notável que a gente tem que fazer aqui é o quadrado da soma. Então vai ficar o quadrado primeiro, 2k ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Mais o quadrado do segundo, mais 1 ao quadrado. Então, perceba que vai ficar mais 1 ao quadrado sobrando aqui, ó. Exatamente vai gerar a questão do ser ímpar. 2k mais 1 mais 1, 2. Aí a gente reduz a expressão ao máximo que der aqui. Vai ficar um termo quadrático aqui, 4k ao quadrado, mais 2 vezes 2k vezes 1, que é 4k, mais, eu vou deixar 1 para o final, tá? 2k, mais 2 mais 1, 3, né? Opa, desculpa, esse 1 aqui, 1 ao quadrado é 1. Isso aqui foi uma multiplicação. 2 mais 1, 3, né? Só que eu não vou deixar 3 aqui. Eu quero deixar claro que vai ficar um número multiplicado por 2 mais 1, tá bom? Eu vou deixar esse 2 aqui. E 1 ao quadrado, que é 1, eu vou escrever aqui no final. Então, perceba, eu não consigo colocar 2 em evidência no número todo, né? Nessa expressão toda. Só até aqui, do 4 aqui, iniciar até o 2. Então, é isso que eu faço. Coloco 2 em evidência. E aqui vai ficar 2k ao quadrado. Agora, isso aqui, ó, eu posso reduzir. 4k mais 2k dá 6k, né? Como eu vou botar 2 aqui fora, eu vou dividir por 2, então vai ficar aqui 3k. 2 vezes 3, 6k, né? Mais 2 dividido por 2 é 1. Fechou o parênteses, mais 1. Então, isso aqui você poderia chamar de um certo, sei lá, para
Então, se esse número aqui é da forma 2K' mais 1, onde esse K' aqui é inteiro, portanto, ele é o quê? N2 mais N mais 1, que é igual a isso aqui, é sempre ímpar. Tá certo? Então, no geral, quando você tem um produto de dois números inteiros consecutivos quaisquer, esse produto, tá certo? Ele vai ser sempre par, né? Só que quando você soma um, então vai dar um número ímpar, tá certo? A ideia é essa. Então, aqui não tenho dúvida que o item correto, de fato, aqui é o item E. Essa expressão aqui, para quaisquer x, y inteiros consecutivos, né? Positivos, isso aqui vai gerar um número ímpar, tá? O problema 2, apesar de ser interpretativo, creio que ele é mais imediato, que é o seguinte. Um caixa automático de banco só trabalha com notas de 5 e 10 reais, tá? Um usuário fez um saque de 100 reais. Pode concluir que entre as notas retiradas, o número de notas de 10 é par, é ímpar, o número de notas de 5 aqui é par ou é ímpar. E assim vai, né? E aqui no item o número de notas de 5 é par e o número de notas de 10 é ímpar. Então, a gente tem que formar pelo menos aqui uma equação com os dados aqui denunciados, né? Eu digo que x é o número de notas de 5 reais, 5 reais, vou colocar assim, para a gente saber o que é cada coisa, e aqui o y é o número de notas de 10 reais. Como é que a quantia é gerada? Você pega a quantidade de notas de 5 e multiplica pelo valor, mais pega a quantidade de notas de 10 e multiplica pelo valor de cada uma, que é 10 reais. Então, a equação vai ficar assim. Número de notas vezes o valor, mais número de notas vezes o valor, que é 10 agora, né? As y são desse tipo aqui. Igual a quê? Quanto foi que ele sacou? 100 reais. Pronto. Claro que esse x e esse y aqui são números naturais, né? X é natural e y é número natural. A nota não vai... Professor? A célula não vai ser quebrada, né? Diga aí. Pode falar. Estão falando no chat que tá meio difícil de entender. Qual? Essa daqui? Ou a anterior? Sim, Essa ou a anterior? A anterior? essa. Essa. Vamos lá. Vamos fazer um exemplo prático, tá? Vamos fazer um exemplo prático aqui por enquanto. Digamos o seguinte. Você vai ao caixa, tá? O caixa rápido, banco 24 horas, e digamos que lá as notas que a máquina joga são de 10 reais, ela só trabalha com notas de 10 e de 50, digamos assim. Tá certo? Vamos dizer que eu já sei as quantidades de notas que saiu. Essas notas de 50 aqui, saiu 6 notas de 50. E essas de 10, digamos que saiu 7 notas. Então, eu fui lá, saquei o dinheiro. Você não sabe a quantia, eu não te informo a quantia que eu saquei, mas eu te informo a quantidade de nota de cada tipo. Eu digo que na minha mão tem 6 notas de 50 e tem 7 notas de 10. Quanto é que eu tenho no total? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar as 6 notas de 50 mais as 7 notas de 10, né? Então, o que eu faço? 50 eu multiplico por 6, porque eu tenho 6 notas de 50, mais 10 eu multiplico por 7, porque eu tenho 7 notas de 10 reais. Aí eu vou saber quanto foi que eu saquei. Então, 6 vezes 50 dá 300, mais 7 vezes 10 dá 70. 300 mais 70 dá o quê? Então, quanto é que eu saquei? 370 reais. Tá certo? Eu saquei 370 reais. Isso por quê? Porque as quantidades de notas são essas, porque eles só trabalham com esses dois tipos, de 50 e 60. Digamos que numa situação hipotética, ele trabalhasse com notas de 5, trabalhasse com notas de 50 e trabalhasse com notas de 10 também, 10 reais. Para eu sacar essa mesma quantia, que é 370, eu quero sacar 370 reais, utilizando esses três tipos de notas aqui. Teria como eu fazer isso? Teria, tá certo? Porque, por exemplo, ó, digamos que eu tenho 7 notas de 50, né? Desculpa, 7 notas de 10. 7 notas de 10, 7 notas desse tipo aqui, 10 reais, equivale a ter o quê? 70 reais, né? 70 reais.
tá certo? Só que esses R$ 70, como agora tem notas de 5, eu poderia fazer um pouco diferente. Eu poderia colocar 6 notas de 5. Vamos lá, vamos colocar 4 notas de 5. 4 notas de 5. 4 notas de 5 vai dar quanto? Vai dar R$ 20, né? Para completar os 70, eu preciso de quê? De R$ 50. E uma nota de 50. Uma nota só de 50. Então, se eu tiver uma nota de 50 e 4 notas de 5, eu tenho R$ 20, mais R$ 50, eu tenho R$ 70, né? Só que eu quero 370. Tá faltando quanto? 300. Para eu fazer esses R$ 300 mais fácil para mim, eu posso colocar 6 notas de 50. Ou então, eu posso fazer assim, tá faltando o quê? Preste atenção, tá faltando R$ 300 para fechar os 370. Os 70 aqui eu já compus aqui. Então, esses R$ 300, o que eu posso fazer? Bom, eu posso pegar 10 notas de 10 reais. 10 notas de 10 vai dar quanto? 10 vezes 10, R$ 100, né? Tá faltando 200. Mas eu posso fazer o quê? 4 notas de 50. 4 notas de 50, né? Então, o que eu estou falando para vocês é que dependendo da quantia e dependendo do que a máquina tem disponível, a coisa pode ser feita de várias maneiras. Se a máquina tiver notas de 50, 60, 50 e 10 para eu tirar R$ 370, tem essa forma aqui, sacar 6 notas de 50 e 7 notas de 10. Se a máquina tiver à disposição notas de 5, de 50 e de 10, então tem essa outra forma aqui, ó, que é eu pegar 7 notas de 10, que dá R$ 70, ou 7 notas de 10, não, 4 notas de 5, que dá R$ 20, uma nota de 50, que dá os R$ 70, e os R$ 300 pode ser composto assim, 10 notas de 10 e 4 notas de 50. Então, quando eu juntar tudo isso aqui, eu vou ter os R$ 370, tá certo? Só que eu sei o seguinte, lá no problema. O que acontece no problema? Eu não sei quantas notas ele tirou de cada tipo. Eu não sei quantas foram as de 10 nem as de 50. Então, eu chamei de X e de Y. Então, se eu chamar, no lugar desses 6 aqui, eu trocar, botar aqui uma letra, eu não sei, né? É X notas aqui. E aqui vai ser Y. Então, se eu pegar 50 vezes X, né? Mais 10 vezes Y, tem que dar o valor que ele sacou lá, tá certo? Que no caso é R$ 100, tá? Então, vamos voltar aqui do problema. No caso aqui não era nota de 50, era de 5 e de 10, né? Mas a raciocínio é o mesmo. Então, pega a quantidade de notas de 5, multiplica por 5, vai dar uma quantia. Depois, pega a quantidade de notas de 10 e multiplica pelo valor que é 10, vai dar uma quantia. São mais duas que dá o total do que ele tem, certo? Ele sacou R$ 100. E aí o problema, nas opções aqui, só vai ter uma opção que vai se encaixar, tá certo? Por que só vai ter uma opção que vai se encaixar? Porque X e Y tem que ser números naturais, não faz sentido dizer uma nota e meia. A nota não pode vir rasgada, né? Ou você saca uma nota, ou saca duas, ou saca 3, 4, 5 ou 10, tá certo? Então, esse X e esse Y aqui são números naturais. Então, como é que eu posso reescrever essa equação? 5x mais 10y igual a 100. Só que, nesse momento aqui, nós podemos melhorar a nossa vida, por quê? Porque essa equação aqui pode ser toda simplificada. A gente pode dividir tudo por 5, tá? Então, dividir tudo por 5. Então, aqui vai ficar só um x, né? Vai ficar x mais 10 por 5 é 2, 2y, igual a quê? Igual a 100. É a partir dessa informação aqui, tá? Eu vou conseguir decidir qual é o item correto, tá certo? Essa equação já está falando muita coisa para nós. Pode parecer que não, mas tá certo? Deixa eu selecionar isso aqui para apagar de uma forma mais rápida. Pronto, então vamos lá. Se tiver lá embaixo, eu apago depois. Então, as notas de R$ 5 e as notas de 10 guardam esta relação. X mais 2y igual a 100. Aí você tem aqui, ó, as opções. O número de notas de 10, ou seja, que é o y, é par. O número de notas de 10 é ímpar. O número de notas de 5 é par. Como a gente tem que decidir alguma coisa sobre a quantidade de notas x ou y, eu vou tentar isolar um deles e ver o que é que acontece. Então, o que é que eu vou fazer aqui no caso?
Eu vou tentar isolar o x, tá? Então, esse mais 2y eu passo para o outro lado negativo. Então, vai ficar x igual a 100 menos 2y. Aqui, ó, é divisível por 2 e aqui também. Então, preste atenção nesse passo aqui, que é o passo conclusivo. Então, x é igual a quê? Vou botar 2 em evidência. 100 dividido por 2 dá o quê? 50. Menos 2y dividido por 2 dá o y. Uma coisa que é da forma 2K, como eu expliquei na questão anterior, ela é o quê? É par, tá certo? Isso aqui é par. Eu tenho um certo número aqui que está sendo multiplicado por 2, ele vai ser par. Independente do y que você coloque aqui, independente do y. Se você colocar y igual a 10, quanto é que vai ser o x? Ó, 2 vezes 50 menos 10. Ou seja, 2 vezes 40. Que dá o quê? 80. Então, o x, tá vendo? Ó, é par. Ou seja, essa solução aqui significa o quê? Seria 80 notas do tipo de 5 reais, né? Que é x. Seria 80 notas de 5, mais 10 notas de 10, né? É isso mesmo? 80 notas de 5, mais 10 notas de 10. É isso mesmo, né? 80 vezes 5 dá o quê? Tá certo essa conta? Não. 10, 50 menos 10, 40. É, tá certo. Então vai ser 80 notas de... Cadê o x? X de 5. 80 notas de 5. 5 reais. Devia colocar assim, né? De 5. E quantas notas de 10? 10 notas de 10. Então, vamos lá. 80 vezes 5 dá o quê? Só que 80 vezes 5 vai dar 400, né? Qual o erro aqui? 12, 5, 10. Ah, pronto. Achei o erro. Pronto. É isso aqui, ó. Aqui não é 100, não. Eu dividi tudo por 5. Então, aqui, 100 dividido por 5 é 20. Aí não ia dar certo nunca, né? Aqui a equação é x mais 2y igual a 20. Bom, então tem que fazer uma pequena correção aqui, né? Aqui é 20, agora vai dar certo. Isso aqui isso aqui não tá certo não, tá? Vai dar 400 reais só uma multiplicação. Ó, aqui vai ser 20 menos 2y. Vou colocar o 2 em evidência, então aqui vai ficar 10. Agora sim, que é par, tá certo? A conclusão aqui é a mesma. Então, por exemplo, se eu jogo y igual a... Posso botar 10, vai ficar 0 notas aqui, né? Deixa eu botar y igual a 8. Isso implica que o x é igual a quê? 2 vezes 10 menos 8. Então, dá 2 vezes 2, que dá o quê? 4. Agora sim. Então, são 4 notas de 10 reais, né? 10 reais. E y, 8 notas de 5 reais. Isso aqui é uma maneira de sacar, né? Que ele pode sacar, por exemplo. Então, vamos fazer a quantia total aqui, ó. Ó como é que vai ficar. Vai dar os 100 reais. Por quê? 4 notas de 10 vai dar 4 vezes 10, dá o quê? 40, né? 4 vezes 10, agora por que não tá dando certo de novo? Quem é o x? É porque eu inverti. É 4 notas de 5. Então, o x vai ser 5, né? 4 notas de 5. Opa, deixa eu ajeitar isso embaixo aqui. Eu inverti, né? 4 notas de 5 e 8 notas de 10. Agora sim, né? O x, deixa eu voltar aqui rapidinho. O x é o número de notas de 5 reais. Pronto, agora tá certo. 4 notas de 5, 8 notas de 10. Então, 4 vezes 5, né? Dá 20. Mais 8 notas de 10. 8 vezes 10 dá 80. Então, aqui dá o quê? Dá 100 reais. Isso é uma forma, né, de sacar. É uma forma de sacar. Outra forma que a gente pode colocar também, diferente dessa daí. Ah, claro, todas vão obedecer essa relação aqui, tá certo? Todas vão obedecer isso aqui, ó. Tá? Então, digamos que eu coloco o y igual a 6. Vamos lá, vamos supor que o y é 6.
Vamos colocar o número ímpar, né? Para vocês verem que dá certo também. Vou botar y igual a 3. Então, quanto é o x? Ó? Vai ser 2 vezes 10 menos 3. Então, dá 2 vezes 10 menos 3, que é 7. 2 vezes 7, 14. Aqui são 14 notas de 5 reais. E 3 notas de 10. Então, vamos lá. 14 notas de 5 reais. 5 reais. E depois o Y. 3 notas de 10 reais. Pronto. Aqui também é uma forma da máquina distribuir para a pessoa os 100 reais. Ó. Por quê? 14 vezes 5 mais 3 vezes 10, né? 3 vezes 10, ó. Aqui vai dar o quê? 70 reais mais 30 reais. Esses 70 reais vem em notas de 5, 14 notas de 5, e esses 30 reais vem em 3 notas de 10. O total dá quanto? 100 reais. Tá bom? Então, aqui a gente conclui o quê? Que o X sempre é ímpar, ou seja, o número de notas de 5 reais, desculpa, sempre é par, né? Então, vamos olhar os itens aqui, ó. O número de notas de 5 é par. Então, aqui vai ser o item C, tá certo? C de casa. Por que você elimina os outros itens? O número de notas de 10 é par? Não necessariamente. O número de notas de 10 a gente viu que é o Y. Aqui a gente colocou o Y igual a 8 e deu uma distribuição. Aqui a gente colocou o Y ímpar, ó, e deu outra distribuição que também pode acontecer com 100 reais. Né? O Y deu 3 aqui, a gente supôs o Y igual a 3. Você podia colocar o Y igual a 5, igual a 1, tanto faz. Então, não necessariamente a quantidade de notas de 10 reais tem que ser par ou ímpar, né? Vai depender aqui. É tanto que se você pegasse essa relação aqui e isolasse o y, você ia ver uma coisa interessante. Ó. Vamos fazer isso só para enriquecer um pouco mais. X mais 2y igual a 20. Percebe que antes eu isolei o x, né? O que a gente ia conseguir concluir se a gente isolasse o y? Então ia ficar 2y igual a 20 menos x, né? Esse 2 está multiplicando, a gente passa ele dividindo. Aí vai ficar y igual a 20 menos x, tudo sobre 2. Aí vocês sabem que aqui a gente pode separar as frações com o mesmo denominador, né? 20 sobre 2 menos x sobre 2. 20 por 2 é 10, menos x sobre 2. Então, na realidade, isso aqui é mais uma forma de concluir que o x tem que ser par. Por quê? Porque essa quantidade de notas aqui é um número natural. Se o x não for par, se o x for ímpar, por exemplo, 7, aí vai dar quebrado isso aqui, não tem sentido, porque y é uma quantidade de notas, e a quantidade de nota de 10 reais não pode dar 11 cédulas e meia. A máquina não vai rasgar a cédula e te entregar, né? Então, esse número é natural. Então, mais uma vez, é uma forma de confirmar que isso aqui tem que ser par, tá bom? Esse x tem que ser par. E aí, vai depender dessa conta aqui, o y ser par ou ímpar. Vai depender. Porque dependendo do valor do x, o y pode ser par ou ímpar. Digamos assim, supõe que o x é, sei lá, 2. Quanto é que vai ser o y? Vai ser 10, ó, vai ser 10, opa, vai ser 10 menos 2 dividido por 2. Isso aqui vai dar ímpar, né? Que vai dar 10 menos 1, que dá 9. Então, nesse caso aqui, o y deu ímpar, com esse x igual a 2. Mas, por exemplo, se o x for 4, aí o y já vai ser par, quer ver? Ó? Y vai ser 10 menos 4 sobre 2. Então, 10 menos 4 dividido por 2 dá 2. 10 menos 2 dá o quê? Dá 8, tá vendo? Ó? Então, o y, ele pode ser ímpar, tanto pode ser ímpar quanto pode ser par. Mas o x não, o x tem que ser par, devido à condição de que esse número aqui representa um número pertencente aos naturais, que é o y, que é a quantidade de notas de 10 reais. Tá bom? Então, de fato, o item correto aqui tem que ser o item C, não tem escapatória. Tá bom? Vamos para a terceira rapidinho aqui. Essa aqui é mais simples, tá certo? Não é tão problematizada. Requer só que você trabalhe com as notações. A soma de 3 números inteiros e consecutivos é 36. Quais são esses números? Então, como eu falei lá no início, 3 números inteiros consecutivos você pode representar assim: n mais 1, n mais 1 mais 1, né? Então, n mais 1, n mais 2.
Deixa eu dar um exemplo numérico aqui, para ficar mais claro. Ó, 3, 4, 5. 3, 4 e 5. Como é que fica nessa forma aqui? O N é 3, ó. 3, N mais 1. 3 mais 1, N mais 2. 3 mais 2, que é o 5. Tá bom? Então, eu posso recorrer a essa forma aqui para representar qualquer conjunto de 3 números inteiros consecutivos. A soma desses 3 números, ele diz que é 36. Então, eu vou ter o seguinte, N mais 1 mais N mais 2 igual a 36. Então, isso aqui não tem o que fazer, resolver uma equação de primeiro grau. Quais são esses números? Vamos lá. N mais N dá 3N, mais 1 mais 2, que é 3, igual a 36. Passo 3 negativo, né? 3N igual a 36 menos 3. 3N é igual a 33. Isso aqui que está multiplicando vai passar dividindo. 33 dividido por 3, portanto, o N é igual a 11. Esse é o menor dos 3 números, né? Então, você vai escrever o seguinte, os números são 11, 11 mais 1, que é 12, 12 mais 1, então 11 mais 2, né, que é 13. Eu vou colocar um I aqui antes dessa. I, 13. São 3 números inteiros consecutivos, tá? Parece que a soma deles é 36. Se você somar esses 3 aí, vai dar 36, tá? 11 mais 12 dá 23. 23 com 13, de fato, dá 36. Ok? Então, creio que essa daqui não oferece tanta dificuldade, não. Certo? Na 4 é uma variação. Muito parecido, mas tem que tomar cuidado. A soma de 3 números inteiros, só que tem uma coisinha aqui, ó. Pares e consecutivos. Só que eles são consecutivos, mas são pares. Pelo que eu expliquei, N mais 1, N mais 2, nunca vai representar 3 números pares consecutivos. Porque se esse aqui for par, esse aqui vai ser ímpar. E esse aqui vai ser par, né? Então, esse do meio não vai ser par. Os 3, não dá para ser os 3 pares, tá certo? Então, aqui a gente vai atuar um pouco diferente, tá certo? Então, a gente vai dizer o seguinte. A gente vai escrever N. Se o N for par, você sabe que o N mais 1 vai ser ímpar, né? Então, você tem que pular para o N mais 2. O consecutivo par desse número aqui é N mais 2. Esse aqui é par, tá certo? E o próximo vai ser quem? Não vai ser N mais 3. Porque se o N mais 2 é par, se eu somar 1, né, que seria o N mais 3, vai dar ímpar. Então, eu tenho que pular 2 unidades. Então, N mais 2, N mais 4. Vou escrever aqui a lista dos pares, começando do 2, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Então, quando eu escrevo isso aqui, você percebe facilmente o quê? Sempre que você tem 3 números pares consecutivos, eles estão nessa sequência aqui, ó. N, N mais 2, N mais 4. Digamos que tu toma o N para ser o 6. Se o N é 6, N mais 1 é 7, não vai ser 8. Então, aqui, ó, é o N mais 2. Se o N mais 2 é 8, o N mais 2 mais 1, que é o N mais 3, vai ser ímpar, não vai ser par. Então, aqui vai ser quem? N mais 4, ó. 6, 6 mais 2, 8, 6 mais 4, 10, tá? Então, eu quero 3 números pares consecutivos. Eu vou deixar isso escrito aí, tá? Então, isso aqui também é par. Aí, o que ele fala? A soma de 3 números inteiros pares e consecutivos é 30. Quais são esses números? Então, você vai fazer N mais 2 mais N mais 4 igual a quê? Igual a 30. Tá bom? Então, aqui vai ficar o quê? N mais N, 3N, mais 2 mais 4, que é 6, igual a 30. Passo 6 negativo, né? 30 menos 6. 3N dá igual a 24. Então, o N vai ser 24 dividido por 3. Portanto, o N é igual a 8. Então, quem são os números, né? É isso que ele pergunta também, quais são os números? Deixa eu dar uma olhada aqui. Quais são esses números? Pronto. Então, os números são... O menor deles é 8. Depois vem 8 mais 2, que é 10. E 10 mais 2, que é 12. Se você somar, ó, aqui, ó,
8 mais 12 dá 30, mais 10, ou desculpa, 8 mais 12 dá 20, mais 10 dá 30. Ou então, 8 mais 10 dá 18, 18 mais 12 dá 30. Tá certo? Se a pessoa colocasse esse problema aqui da mesma forma que eu resolvi o anterior, ela ia achar que o problema estava errado. Que ela ia montar com base em n mais 1 mais 2, e aí o n que ela ia encontrar não ia ser um número natural, tá certo? Ó, se ela colocasse n mais 1 mais n mais 2, qual era o problema? Ó, igual a 30. E aconteceu o seguinte, 3n mais 3, na realidade, dava certo, você encontrava um n natural, né? O problema não é esse, não. Você encontrar 3n igual a 27 e encontrar que o n é igual a 9. Só que, se você tomar a sequência assim, n mais 1, n mais 2, os números vão ficar 9, 10 e 11. E esse aqui é ímpar, né? Tá certo? Esse aqui é ímpar, esse aqui não é par. Tá? E o 9 também, né? O 9 também recai nesse problema aqui, ele é ímpar, tá bom? Então, muito cuidado com representações, tá? Formas de representar essas coisas, tá? Números, sequência de números inteiros consecutivos, depois pares, depois ímpares, tá bom? Então, muito cuidado com essas representações. Na quinta, é um problema diferente, porque é um problema de média, né? A média aritmética dos 100 números de um conjunto é 56. Retirando-se os números 48 e 64 desse conjunto, a média aritmética dos números restantes será... Bom, média aritmética você sabe como é que calcula, né? Na própria escola, a gente calcula muito isso. Você pega a média que aparece nos bimestres, você pega uma nota parcial, por exemplo, se o professor fizer uma parcial, mais uma nota bimestral e divide pela quantidade, que é 2. Se o professor fizer mais de uma parcial, ele pega NP1 mais NP2, se forem duas parciais, mais a bimestral, divide pela quantidade, que é 3. Se forem 4 provas, divide por 4. Então, média aritmética é isso aqui. Você pega os dados, faz a sua soma e divide pela quantidade de dados, tá? De valores numéricos, digamos assim. Então, eu tenho 100 números. Esses 100 números aqui eu vou chamar de x1, x2, x3, assim vai. Como são 100, eu vou colocar aqui o x99 e aqui o x100, tá certo? São 100 números. A média aritmética desses 100 números é 56. Então, como é que eu monto a média aritmética disso aqui? x1 mais x2 mais x3 mais reticências mais x99 mais x100 dividido pela quantidade de números, dividido por 100. Isso aqui tem que ser igual a quê? A média, que é 56, que ele fala. Aí depois ele diz assim, retirando-se os números 48 e 64 desse conjunto, a média aritmética dos números restantes será. Então, digamos assim, ó, por simplicidade, eu não sei se o 48 está na posição x3, o 64 na x4, eu não sei. Mas eu posso supor que o x99, digamos assim, é o número 48. Isso não vai influenciar no resultado final, tá? E vai ser retirado. E eu vou supor que o x100 é o número 64, que também vai ser retirado. De 100 números, se eu tirar 2, vai sobrar quantos? 98, né? Então, eu quero saber quanto é x1 mais x2 mais x3 mais reticências mais x98 dividido pela quantidade, que é 98. Isso aqui nada mais é do que a média aritmética dos números restantes. É isso que o problema está pedindo. Tá certo? Ó. Retirando-se os números 48 e 64 desse conjunto, a média aritmética dos números restantes será. Eu quero saber isso aqui. Como é que a gente vai fazer isso de uma maneira bem simples? Basta a gente manipular essa equação aqui de cima. Vou fazer aqui do lado. Então, isso aqui implica o seguinte, ó. Já colocando um aqui embaixo de 56 e multiplicando em cruz, eu vou ter o seguinte, ó. x1 mais x2 mais x3 mais reticências mais x99 mais x100. Isso aqui, vezes 1 é ele mesmo, né? Igual, estou multiplicando em cruz, tá? Resolvendo a proporção. 100 vezes 56
É só acrescentar 2 zeros aqui, 5.600. Mas aí nota o seguinte, esse cara aqui é o 64, é o 48, desculpa, que a gente vai retirar. E esse cara aqui é o 64. Então dá para saber quanto é a soma do x1, x2, x3, até quem está bem antes aqui, que é o x98, ó, que vai aparecer aqui nas reticências. Então, ó, x1 mais o x2 mais o x3, reticências, mais o x98, que aparece antes do x99. x98 mais 48 mais 64 é igual a 5.600. Aqui o que a gente faz para saber essa soma? Soma esses dois e passa para o outro lado negativo. Então eu vou fazer isso logo, tá? x1 mais x2 mais x3 mais reticências mais x98 vai ser igual a quê? 48 mais 64. Vamos fazer a conta aqui. Quanto é que dá? 48 mais 64. 8 com 4, 12. Vai 1. 1 e 4 são 5. 5 e 6 são 11. 112. Então, aqui vai ficar 5.600 menos 112. Já fazendo a conta aqui. 5.600 menos 112. 2 para 10, 8. Vai 1. 1 mais 1, 2. 2 para 10, 8. Vai 1. 1 mais 1, 2. 2 para 6, 4. Baixa o 5. 5.488. Então, x1 mais x2 mais x3. Isso aqui é a soma dos 98 números que restaram. Dá igual a isso aqui, 5.488. Independente de que posição você colocasse aqui. A gente colocou nessas posições aqui porque fica mais fácil a gente enxergar o que a gente está fazendo, tá? Mas não importa a posição que tu bota o 48 e 64. Eles vão somar e vai jogar para o outro lado negativo. Para eu sei o valor da soma. Para eu calcular a média, é só pegar isso aqui e dividir por 98, que é a quantidade, né? Que é a média que ele está pedindo aqui, ó. Então, quem vai ser a média? Essa média, que eu posso representar com essa simbologia aqui, ó, x barra, né? A média aritmética, vai ser o seguinte. Vai ser o valor da soma dos números, que é 5.488, 5.488, dividido pela quantidade de números, que é 98. Eu não vou atrás de simplificar isso não, tá? Vou tentar dividir direto e ver o que é que acontece. Então, eu vou pegar 5.488 para dividir por 98. 54 é pouco, tem que ser o 548. Se eu colocar aqui um 6, 6 vezes 9 é 54, já vai passar. Se eu colocar um 5, 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 9, 45, com 4 é 49. 5 dá certo, né? Só por desencargo de consciência eu vou tentar o 6. 6 vezes 8, 48, vai 4. 6 vezes 9 vai dar 54, com 4 dá 58. É, realmente o 6 não dá, tem que ser o 5 mesmo, tá? 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 9, 45, mais 4 é 49. Subtraindo aqui, 0 para 8 é 8. 9 para 14 é 5, né? 5, vai 1. Mais 4, 5 para 5, nada. Assinalo o 8 baixa. 588, né? Então, é o 6, não é isso? 6 vezes 8, 48, vai 4. 6 vezes 9, 54. Com 5 dá 58 e aqui o resto é 0. Pronto, ó. Então, de fato, a média dos números que restaram é 56. Tá certo? Então, o conceito de média aritmética é esse aí. 56, que é o item E. Tá bom? A sexta é a racionalização, tá? Vou dar com produtos notáveis. Aqui é um problema interpretativo também, montar equação, proporção. Essa nona dá um pouquinho mais de trabalho, mas é interessante. E a 10ª é bem tranquila, tá? Vamos lá, vamos aqui para a sexta. Racionalizar isso aqui. Então, você vai pegar 1 sobre 1 mais raiz de 2 menos raiz de 3. E o objetivo é que não fique radicais no denominador. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é multiplicar o numerador e o denominador por esse número aqui com este sinal trocado. Ou seja, por 1 mais raiz de 2 mais raiz de 3.
e em cima também. O que você faz em cima, tem que fazer embaixo aqui também. Quer dizer, o que você faz embaixo, tem que fazer em cima. Tá? Por quê, né? Vamos dizer por que que isso acontece. Porque aqui embaixo vai aparecer um produto notável, ó. Isso aqui, tá? É como se fosse um certo A, que está dentro do parênteses, menos isso aqui é um B. E aqui, ó, eu tenho, de novo, A, aqui mais e aqui B. Aí, como vocês já devem saber, esse produto notável aqui, que é o produto da soma pela diferença, tanto faz eu escrever a diferença primeiro como depois. A menos B que multiplicar mais B é a mesma coisa que A mais B vezes A menos B. Mesma coisa, tá? É a diferença dos quadrados, ou seja, é A ao quadrado menos B ao quadrado. Eu vou precisar desse produto notável aqui para desenvolver a parte de baixo, quando eu for multiplicar. Deixa eu colocar um parênteses aqui, só para ficar mais legalzinho, tá? Então, a parte de cima não tem muito o que fazer. Multiplicar por 1 é só repetir isso aqui. Então, em cima vai ficar 1 mais raiz de 2 mais raiz de 3. Embaixo vai aparecer aqui o produto notável. A menos B, que multiplica A mais B. Então, vai ficar A ao quadrado, ou seja, vai ficar 1 mais raiz de 2 ao quadrado, pelo produto notável, tá? Menos B ao quadrado, ou seja, raiz de 3 ao quadrado. Vamos continuar isso aqui. Repito a parte de cima. 1 mais raiz de 2 mais raiz de 3. Sobre. Aqui é outro produto notável, que é o quadrado da soma, que eu já até utilizei em outra questão anterior. Agora eu não estou lembrado, mas eu já falei dele hoje, né? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, foi na primeira questão, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? Só para fazer as passagens parecidas, tudo no mesmo ritmo, eu vou repetir aqui o menos raiz de 3 ao quadrado. Agora, o que vai acontecer? Bom, em cima vai ficar 1 mais raiz de 2 mais raiz de 3 sobre. E embaixo, o que vai acontecer? Ó? Vai ficar 1 mais 2 raiz de 2, 2 vezes 1 vezes raiz de 2, né? 2 raiz de 2. Aqui é o seguinte, tem um 2 aqui no índice que vai cortar com esse 2 aqui do expoente, vai ficar só o 2, o radical vai embora, mais 2. E aqui na frente, menos, vai acontecer uma coisa parecida, ó. Esse 2 aqui vai cancelar com esse, 3, vai ficar só o 3, tá? E é o seguinte, em particular nesse caso aqui, o que aconteceu? Aqui vai ter 1 mais 2 menos 3. 1 mais 2 é 3. Menos 3 é 0. Então, eu posso cancelar isso aqui, ó. Tudinho. Tá certo? Então, o que vai sobrar? Em cima, 1 mais raiz de 2 mais raiz de 3 sobre 2 raiz de 2. Agora, para racionalizar essa parte aqui, é muito fácil, né? Você multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. Multiplica aqui por raiz de 2 e multiplica aqui por raiz de 2. O único cuidado que você tem que ter na parte de cima é que você vai distribuir por cada número que está aqui, ó. Então, raiz de 2 vezes 1 é raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 vezes 2, que é 4. A gente multiplica, né? Mais raiz de 3 vezes raiz de 2 é raiz de 6, tá? Sobre 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Agora é só trabalhar um pouquinho aqui. Raiz de 2 mais raiz quadrada de 4 é 2, mais raiz de 6. Tudo isso dividido por 2 vezes. De novo, raiz quadrada de 4 é 2. Só para ficar mais legalzinho, né? A gente organiza isso aqui, tá certo? Como é que a gente organiza isso aqui? Escreve primeiro 2, mais raiz de 2, mais raiz de 6. Tudo isso aqui dividido por 2 vezes 2, 4. Então, o processo de racionalização consiste nisso. Está muito ligado aos produtos notáveis. E o que significa racionalizar? É você fazer com que no denominador, tá certo? Os radicais todos desapareçam. Pode ter radical no numerador, não pode no denominador. Então, isso que se chama racionalização, tá certo? Racionalização é isso. Então, perceba que no número inicial, ó, tinha radicais aqui no denominador. E eu fiz todo esse processo aqui utilizando produtos notáveis e obtive esse número aqui que não possui
radical no denominador, certo? A ideia é essa aqui. Bom, nessa sétima é um problema mais manipulativo, né? O número 310 é dividido em 3 parcelas, de modo que a segunda é igual a 3/1000 da primeira e a terceira é igual a 5/3 da segunda. Calcule a menor dessas parcelas. Então, eu vou dizer o seguinte. X é a primeira parcela, Y é a segunda parcela e Z é a terceira parcela, tá bom? Terceira parcela. Esse número é dividido em 3 parcelas, de modo que a segunda é igual a 3/1000 da primeira. Como é que a gente escreve isso? A segunda é Y. Y é 3/1000 da primeira. Esse dá o dia é o vezes, tá? A primeira é quem? X. Isso aqui é a mesma coisa que 3x sobre 2, tá? X sobre 2. E a terceira, ou seja, Z, é igual a 5/3 da segunda. Então, 5/3 da segunda, preste atenção. A segunda é Y, tá? Então, vai ficar 5y sobre 3. O número, calcula a menor dessas parcelas. O que acontece? No enunciado, dá para a gente escrever outra equação ainda. Por quê? Porque tem o 310 aqui, ó. O 310 foi dividido nessas 3 parcelas. Então, x mais y mais z é igual a 310. Vou fazer uma pequena reflexão agora, antes de continuar. Nesse momento, se a gente for atrás de substituir o y por 3x sobre 2 e o z, a gente vai ter uma equação com 2 incógnitas. Ainda não é uma coisa boa, né? Então, antes de você fazer isso, é bom que você consiga prestar atenção no seguinte. Se eu tenho y em função de x e eu tenho z em função de y, eu posso tranquilamente descobrir z em função de x aqui. Basta que eu substitua o y aqui, ó, por 3x sobre 2, tá? Então, para ficar mais fácil, eu vou tomar essa notação aqui, 5/3 de y. Agora, preste atenção quem é o y, ó. 3x sobre 2, ó. 3x sobre 2. Eu posso aqui, como é multiplicação, eu posso cancelar esse 3 com esse aqui, ó. E vou ficar com 5x sobre 2. Então, o que eu fiz? Eu obtive o z em função de x também. Por que isso é bom? Por que isso é necessário, na verdade? Porque eu vou substituir todo mundo em função de x, aqui o y e o z, e vou ficar com uma equação e uma incógnita. E você sabe que uma equação e uma incógnita dá para resolver, né? Tranquilo. Equação em primeiro grau. Então, vamos fazer a substituição agora, ó. Vamos lá. Então, x mais, quem é y? 3x sobre 2. Mais, quem é z? 5x sobre 2. Igual a 310. Nessa altura do campeonato aqui, você faz o MMC das 3 partes se você quiser. Eu vou fazer assim, x mais, vou repetir o 2 aqui nessa parte, ó, e vou operar em cima, 3x mais 5x, igual a 310. Então, x mais 3x mais 5x vai dar o quê? 8x sobre 2, igual a 310. Eu não vou precisar, nesse caso aqui, trabalhar o MMC. Por que eu não vou precisar? Porque esse número aqui é divisível por 2. 8x dividido por 2 dá o quê? 4x, né? Então, x mais 4x é igual a 310. 4x mais 1x é 5x igual a 310. E está multiplicando, passa dividindo. Eu vou dividir aqui por 5. Quanto é que dá 310 por 5? Vai dar exato, né? Porque termina em 0. Todo número que termina em 0 ou 5 é divisível por 5. Assinalo 31, aqui vai dar 6. 5 vezes 6, 30. Para 31 é 1. Assinalo 0 baixa. 10 por 5 é 2. 5 vezes 2, 10. O resto é 0. Então, x é 62. Agora, cuidado com a pergunta. X é 62. O que ele está perguntando? Ele está pedindo, na verdade, mandando, né? Calcule a menor das parcelas. Qual será a menor dessas parcelas? De fato, a menor parcela é o x, sem fazer conta nenhuma. Por quê?
Porque se você dividir 3 por 2 aqui, dá 1,5. 1,5x é maior do que x. Se você dividir 5 por 2 aqui, vai ser uma parcela maior do que x também. Por quê? Porque vai dar 2,5, né? 2,5 vezes x, tá? Então, de fato, a menor parcela é essa daqui. A menor parcela é 62, tá? Se você pegar aqui, 62 por 2 vai dar 31, né? 31 vezes 3 vai dar 93, é maior que 62. E aqui é claro também. 62 por 2, dividido por 2 dá, de novo, 31. 31 vezes 5 dá, 5 vezes 1, 5, super 3, 15. 155, tá? Então, de fato, a menor parcela é 62. Então, só escrever aqui, tá? A menor parcela é 62, tá bom? E se você fizer o teste lá, do y e do x, somar com isso aqui, vai dar o 310, tá bom? Tá certo? Quem quiser fazer o teste, pode fazer que não vai dar erro não. Na oitava, também é um problema simples. Dividindo um segmento de 18 centímetros em 3 partes proporcionais a 2, 3 e 4, encontramos. Então, vamos lá. Você vai pegar um segmento, digamos que está aqui o segmento na tua frente aqui. Esse segmento aqui, você sabe a medida completa dele, tá? Você sabe que daqui para cá mede 18. Você vai dividir em 3 partes, proporcionais a 2, 3 e 4. Digamos que é uma coisa assim, não vou fazer muito bonitinho, não, mas, enfim. Essa parte aqui eu vou chamar de A, essa aqui de B, essa aqui de C. De cara, A mais B mais C é igual a 18. E as partes são proporcionais, diretamente proporcionais a 2, 3 e 4. Então, o que significa isso? A está para 2, assim como B está para 3, assim como C está para 4. Todas essas coisas aqui são iguais. Então, você pode igualar tudo isso aqui a um certo K ou X, tanto faz. Vou colocar aqui K. E esse K está sobre 1, né? Então, ó, você consegue com isso aqui colocar A, B e C, todo mundo aqui em função de K. Por quê? Porque A sobre 2 é igual a K sobre 1. Multiplica em cruz. Então, A é igual a 2K. E assim vai, tá? B sobre 3 é igual a K sobre 1. Então, B é igual a 3K. Tá certo? C sobre 4 é igual a K sobre 1. C vezes 1 é C. Igual a 4K. E a gente toma isso aqui e substitui na primeira informação, digamos assim. Então, quem é o A? 2K. Quem é o B? 3K. Quem é o C? 4K. Igual a 18. 2 mais 3, 5, mais 4 é 9. Então, 9K é igual a 18. K é igual a 18 dividido por 9. Então, o K é 2. Tá? Bom, se o K é 2, eu consigo determinar A, B e C. Quem é A, quem é B e quem é C. Então, o A é 2K. 2 vezes 2, 4. O B é 3K. 3 vezes 2, 6. E o C é 4K. 4 vezes 2, 8. Se você somar essas 3 partes aqui, com certeza dá 18, tá bom? Então, as partes são 4, 6 e 8. As partes são 4, 6 e 8. Aqui é o item D, tá? Vamos ver se eu consigo terminar aqui a 9 e a 10. A 9, eu vou fazer ela com mais calma do que a 10ª, porque ela tem um pouco mais de interpretação. Preste atenção, tá? É o seguinte. Um terreno deve ser dividido em lotes iguais por certo número de herdeiros. Se houvesse 3 herdeiros a mais, cada lote diminuiria 20 metros quadrados. Se houvesse 4 herdeiros a menos, cada lote aumentaria 50 metros quadrados. Qual é a área do terreno todo em metro quadrado? Então, eu vou dizer que T é a área total do terreno, tá? Terreno. Eu vou dizer que H é o número de herdeiros, tá bom? Herdeiros. E vou dizer que A é o tamanho do lote. O tamanho do lote que cada um vai receber é A, tá bom?
tamanho de cada lote. De cada lote. Tá? Então, como é que você interpreta em termos dessas incógnitas aí o problema, né? É o seguinte, o terreno deve ser dividido em lotes iguais por certo número de herdeiros. Isso significa o seguinte, o T, que é o total, a área total do terreno, vai ser igual à quantidade de lotes, quer dizer, o tamanho de cada lote multiplicado pela quantidade de herdeiros, A vezes H. Ou H vezes A, tanto faz. Tá bom? Isso é claro. Faça um exemplo numérico. Digamos que tem 12 herdeiros. E cada lote tem, sei lá, 60 metros quadrados. Qual é o tamanho do terreno? Você pega, cada um vai receber 60 metros quadrados de espaço. Então, você vai pegar 12 vezes 60. Você vai pegar a quantidade de herdeiros e multiplicar pelo tamanho do lote. Que é a mesma coisa que pegar o tamanho do lote e multiplicar pela quantidade de herdeiros, né? Multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto, tá bom? Então, esta é a primeira equação que a gente extrai aqui da interpretação. Presta atenção. Agora vem as condições. Se houvesse 3 herdeiros a mais, ou seja, se a quantidade de herdeiros fosse H mais 3, se a quantidade de herdeiros fosse H mais 3, cada lote diminuiria 20 metros quadrados. Então, o tamanho dos lotes não vai ser A mais, vai ser o quê? Vai ser A menos 20. Só que o terreno continua constante. O terreno é o mesmo, ou seja, T, esse T maiúsculo aí, é o mesmo número. Ou seja, se eu pegar a quantidade de herdeiros, que é H mais 3, e multiplicar pelo tamanho de cada lote, que agora é A menos 20, isso também tem que ser igual a quê? A T. Tá certo? O terreno não encolheu nem aumentou. O que aconteceu é que o terreno é constante, é o mesmo terreno. Só que aumentou 3 herdeiros, e é claro que se aumentou a quantidade de pessoas, eu vou ter que reduzir a área para dar para cada um, senão não vai dar para eu repartir, tá certo? A ideia é essa. Então, tem a segunda equação aqui. Fora essa, tem outra equação, que tem um novo si aqui na frente. Se houvesse 4 herdeiros a menos, então, se houvesse 3 herdeiros a mais, cada lote diminuiria 20 metros quadrados. Se houvesse 4 herdeiros a menos, ou seja, agora se a quantidade de herdeiros fosse H menos 4, o que ele fala que ia acontecer? Aí tem menos gente, né? Então, posso aumentar o tamanho do lote. Ou seja, se houvesse 4 herdeiros a menos, cada lote aumentaria 50 metros quadrados. Ou seja, o lote agora vai passar a ser de medida A mais 50. Dentro do mesmo terreno T. Então, isso aqui é igual a T. Então, perceba que nesse problema, eu tenho 3 incógnitas, mas eu tenho 3 equações, né? O T é A vezes H, o T é igual a isso aqui, é igual a isso aqui também. Então, deve ser possível a gente resolver o problema. Qual é a área do terreno todo em metros quadrados? Ele quer saber exatamente quanto é o T. Tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar isso aqui de equação 1, vou chamar essa daqui de equação 2, e vou chamar essa aqui de equação 3. E vou trabalhar essas equações, tá? Preste atenção. Então, eu vou tomar logo a equação 2 e vou distribuir ali as coisas. Então, vai ficar H vezes A, mais com menos é menos, H vezes 20, 20H. Agora o 3, mais com mais é mais, 3 vezes A, que é 3A, mais com menos é menos, 3 vezes 20, 60. Tá? Igual a T. Agora, preste atenção, pessoal, para a gente não perder tempo. Esse T aqui, tá? Eu posso substituir ele pela equação 1, eu posso substituir pelo quê? A vezes H, né? Então, esse T é A vezes H. Agora, o que vai acontecer aqui? H vezes A que está desse lado da igualdade, eu cancelo com o outro aqui do outro lado, ó. Aí vai ficar o seguinte, menos 20H mais 3A menos 60 igual a 0. Então, eu posso reescrever isso aqui da seguinte maneira, 3A menos 20H igual a 60, passando 60 para o outro lado positivo. Então, eu tenho uma equação aqui que envolve o A e o H. Olha que interessante. Vou fazer uma manobra parecida com a equação 3, tá? Parecido com o que eu fiz agora. Então, vamos trabalhar aqui a equação 3. Vamos lá. Vamos pegar a equação 3 agora.
Equação 3, você vai ter o seguinte, distribuindo H. H vezes A, então de novo, H. Mais com mais é mais. H vezes 50, 50H. Menos com mais, menos. 4 vezes A é 4A. Menos com mais é menos. 4 vezes 50 é 200. Tá? Igual a T. Aí, de novo, perceba que pela equação 1, quem é o T, pessoal? Ó, é A vezes H, né? Então, eu vou pegar aqui e substituir por A vezes H. Isso aqui é o T, né? O que eu vou fazer agora? Vou cancelar isso aqui, que é igual, está do outro lado. E aí eu vou ter o seguinte, menos 4A mais 50H, né? Só organizando aqui, 50H, é igual, o menos 200 joga para o outro lado, 200. Tá certo? Se a gente quiser, para trabalhar, a primeira equação aqui eu não simplifiquei, porque não dá, porque aqui é 3, 20 e 60. Isso aqui, 20 não é por 3, né? Não dá para simplificar. Mas essa segunda aqui, eu posso simplificar toda ela por 2, no caso. Então, eu vou simplificar toda por 2. Vou fazer com calma, porque aquela hora eu ia dar as notas, porque eu não dividi o outro lado, né? Então, aqui vai ficar menos 2A mais 25H igual a 200 por 2, que é 100. Então, essa equação aqui que eu estou circulando agora, e essa equação aqui, ó, de cima, né, vão compor um sistema linear, né? Como é que vai ficar o sistema linear que eu tenho que resolver? Vou botar o sistema aqui. Então, eu tenho 3A menos 20H igual a 60. Menos 2A, no caso, mais 25H igual a 100. Então, eu vou trabalhar o processo de eliminação aqui pelo método da adição, tá? O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa primeira equação aqui por 2, para eliminar o A. Eu vou multiplicar por 2. Se eu multiplicar essa equação por 2, vai ficar 6A aqui. E aqui eu quero que fique menos 6A. Então, basta eu multiplicar de baixo por 3. Tá certo? Então, eu repito o sistema. Multiplicando a de cima por 2, vai ficar 6A menos 40H igual a 2 vezes 60, que é 120. Multiplicando a de baixo por 3, vai ficar menos 6A mais 75, né? 3 vezes 25, H, igual a 3 vezes 100, que é 300, tá? Pronto. Vou usar o método da adição. Então, eu vou somar aqui membro a membro das equações, ó. Então, isso aqui eu vou eliminar. Aqui vai ficar 75H menos 40H, que é 35, né? 35H. E aqui desse lado vai ficar 120 mais 300, que dá 420. Então, o H, que é o número de herdeiros, tem que ser inteiro positivo, né? Você não pode partir as pessoas, né? 35. Quanto é que dá esse H aqui? Vamos lá. Se eu dividir 420 por 35, sinal 42, o que dá 1. 35 sobra 7, né? Sinal 0 baixa. 70 por 35, exatamente 2, né? 70 e o resto é 0. Então, coincidência, tá? Isso eu não planejei, coloquei exatamente o 12. O número de herdeiros deu 12, tá bom? De herdeiros deu 12. E aí eu sei quanto é que vale cada lote, porque dá para descobrir o A por qualquer uma dessas equações aqui. Então, digamos que eu vou para essa daqui, 3A menos 20H igual a 60. Então, vamos lá, ó. 3A menos 20H igual a 60. Então, vai ficar 3A menos 20 vezes 12 igual a 60. 3A menos 240 igual a 60. 3A, passo 240 positivo, 60 mais 240, que dá exatamente 300, né? Aqui dá 300. Então, a área de cada lote é 300 dividido por 3. A área de cada lote é 100 metros quadrados. Tá certo? E aí, quanto é o terreno? Então, o tamanho do terreno. Portanto, T igual a vezes H vai ser 100 metros quadrados multiplicado por 12. Ou seja, cada um dos 12 herdeiros recebe 100 metros quadrados. 1.200 metros quadrados é a área
total do terreno. Certo? Então, perceba que os problemas de matemática, você tem que ter fundamentado 3 pilares essenciais, né? Conceituação, manipulação e aplicações. Então, isso aqui é uma conceituação, porque senão você não consegue interpretar o problema, né? Depois tem a manipulação, tá certo? Você tem que saber manipular algebricamente. E a solução se deu, depois que a gente interpretou as equações, a solução aqui se deu para o sistema linear, tá certo? Então, a ideia é isso aí, o terreno tem que ter 1.200 metros quadrados. Você pode fazer os testes aí. Cada lote é 100, né, com 12 herdeiros. O que acontece? Vamos fazer aqui as hipóteses do problema. O terreno, se houvesse 3 herdeiros a mais, então seria 15 herdeiros. Cada lote diminuiria 20 metros quadrados. Cada lote tem 100 metros quadrados, diminuindo 20, dá quanto? Dá 80, né? 15 vezes 80, olha quanto é que dá. 8 vezes 5, 40, vai 4. 1.200 metros quadrados, do jeito que eu falei, ó, terreno. Se diminuísse 4 herdeiros, então dos 12 herdeiros, agora tem 8, né? 12 menos 4, teria 8 herdeiros. Ele fala que cada lote aumentaria 50. Então, cada lote antes tinha 100 metros quadrados, vai aumentar 50. Cada lote agora tem 150 metros quadrados, na condição de ter 8 herdeiros, né? 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 1, 8, com 4 são 12. 1.200 de novo, ó, tá certo? Então, é aquilo que eu falei, o terreno não encolhe nem estica. São os lotes que aumentam ou diminuem dependendo da quantidade de pessoas. Porque ele quer fazer uma divisão igualitária, tá certo? Equitativa também, podemos dizer assim. Bom, para fechar a aula, eu vou fazer aqui a 10. Essa 10 é bem mais simples do que a 9, tá bom? Eu creio que aqui, dos problemas mais interessantes dessa lista são a primeira e a nona, né, para escolher 2. Mas a nona, com certeza, tá certo? Eu escolheria como um dos mais interessantes. Calcule 2 números inteiros e consecutivos, de modo que a soma dos seus inversos seja igual a 7 sobre 12. Isso aqui é tranquilo demais, tá? Então, 2 inteiros consecutivos. 2 inteiros consecutivos. Vocês já sabem que um pode ser n e o outro pode ser n mais 1, né? Que é uma vírgula, tá? Agora vem aqui, ó. De modo que a soma de seus inversos. Seus inversos, quem são? Seus inversos são. Quem é o inverso de n? 1 sobre n. Quem é o inverso de n mais 1? 1 sobre n mais 1. É isso, tá certo? Calcule 2 números inteiros e consecutivos, de modo que a soma de seus inversos seja igual a 7 sobre 12. Então, a soma dos inversos deles dois tem que ser 7 sobre 12, ou seja, 1 sobre n, que é o inverso do n, mais o inverso do n mais 1, isso aqui tem que ser igual a 7 sobre 12. A equação é essa aqui. Vamos descobrir o n, a gente sabe qual é os dois números. Então, vamos lá. Então, aqui a gente vai fazer o MMC no primeiro membro, método da borboleta. N mais 1 vezes 1, N mais 1, mais N vezes 1, N, sobre o produto dos denominadores, N que multiplica N mais 1, igual a 7 sobre 12. Vou continuar aqui, tá? N mais N é 2N, mais 1, sobre, vou distribuir aqui o N multiplicando, N ao quadrado, mais N vezes 1, que é N, igual a 7 sobre 12, tá? Então, agora eu tenho que resolver essa proporção aqui, multiplicar em cruz. Então, vai ficar o seguinte, 7n ao quadrado, distribuindo 7, mais 7 vezes n, que é 7n, igual 12 vezes 2 dá 24. Então, aqui vai ficar 24n, mais 12 vezes 1, que é 12. Eu vou trazer tudo isso para cá, para o primeiro membro negativo, tá bom? Então, 7n ao quadrado mais 7n menos 24n menos 12 igual a 0. 7n ao quadrado, 7n menos 24n dá menos 17n, não é isso? 7, 7, 14, é 17n. Menos 12
igual a zero. Vamos ver se o problema tem solução, né? A equação feia, né? Que esse n tem que ser inteiro. Eu não vou usar o método de soma e produto, tá? Eu vou tentar fazer pelo delta mesmo aqui para ver. B ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 7, vezes o C, que é menos 12. 17 ao quadrado dá 289. Vai ficar positivo, tá? Porque está elevado a 2. Menos com menos é mais. Vou fazer logo 12 vezes 7. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 1, 7 mais 1 é 8. Vou multiplicar por 4, né? 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 8, 32, mais 1 é 33. 336. Eita, quanto é que vai dar isso aqui? 1225, é? Ou não? 289. Não, 1225 passa é longe, né? Isso aqui dá 9615, vai 1. 1 e 8, 9. 9 e 3, 12, vai 1. 1 mais 2, 3, mais 3, 6. Ora, 625, beleza. Então, você sabe que a raiz quadrada do delta é 25, né? Raiz quadrada do 625. Então, vamos lá, forma de Bhaskara, né? N é igual a menos B, tá aqui, tá? Mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Menos o B. Então, vai ficar o seguinte, menos o menos 17, vai ficar aqui 17. Mais ou menos 25 sobre 2 vezes o A. Nota que o A é 7, ó. 2 vezes 7, 14. Daqui você separa as duas soluções, né? O N' e o N duas linhas. Então, vamos lá. Quem vai ser o N'? 17 mais 25 sobre 14. E o N duas linhas. 17 menos 25 sobre 14. 17 com 25. 7, 5, 12, vai 1. 1 e 2, 3, 3 e 1, 4. 42 por 14 dá exatamente 3. Tá? E aqui vai dar menos 17 menos 25 dá 7, 7, 14, dá menos 8 sobre 14. Não é inteiro, né? Esse aqui eu vou descartar, ó. Não é inteiro. Então, que não for inteiro não serve para mim. Por que que não serve? Voltando ao enunciado. Porque aqui ele fala, ó, calcule dois números inteiros e consecutivos, de modo que a soma de seus inversos seja 7 sobre 12. Portanto, quem são os números? 3 e 4, né? O N é 3, o N mais 1 é 4. Portanto, os números são 3 e 3 mais 1, 4. Vou fazer aqui um teste só para fechar, tá? Para vocês verem que realmente dá certo. Ó, se eu pegar a soma dos inversos, quem é inverso do 3? 1/3. Quem é inverso do 4? 1/4. Se eu fizer MMC, ó, 4 vezes 1, 4, mais 3 vezes 1, 3, sobre o produto dos denominadores. Olha aí, ó, 4 mais 3, 7, 3 vezes 4, 12. Beleza. Tá certo?